dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte da explicação do conteúdo sobre o materialismo histórico dialético. Antes de começar, não se esqueçam de acessar o AVA, de estudar pelo AVA, já que os vídeos que a gente grava aqui são baseados nos conteúdos do AVA e que, lembrando que os professores estão se esforçando bastante para conseguir colocar todos esses conteúdos todo dia lá no AVA. Então não se esqueçam de acessar, não se esqueçam de estudar pelo AVA também. Bom, vamos terminar agora o nosso conteúdo sobre materialismo histórico dialético, falando sobre os níveis nos quais as relações de produção são divididas. Bom, segundo o materialismo histórico dialético, as relações de produção, aquelas que eu falei no último vídeo, como por exemplo a relação entre patrão e funcionário, essas relações elas são divididas em dois níveis. Como assim dois níveis? O primeiro nível é o nível jurídico-político. O nível jurídico-político o nível jurídico-político ele estrutura as relações de poder, ou seja, ele estabelece quem é que manda e quem é comandado dentro das relações de produção. E também estabelece o conjunto de leis que regulam o funcionamento dessas relações. Ele estabelece de que forma as várias partes dessas relações, como por exemplo o patrão e o funcionário, como que essas partes vão interagir uma com a outra. E de forma, lembrando sempre, que esse nível ele vai sempre criar uma legislação que justifique legalmente a forma como a estrutura de produção funciona, tá certo, pessoal? Ele vai sempre tentar justificar a forma como o grupo que domina age sobre o grupo que é dominado, tá certo, pessoal? Ele vai sempre tentar justificar a forma como essa dominação acontece, seja dentro de uma relação de produção escravista, como a gente observava nos séculos XVI e XVII, quanto, por exemplo, numa relação capitalista, que é o que a gente observa hoje em dia. Agora, o segundo nível. O segundo nível é o que a gente chama de nível ideológico. Bom, o nível ideológico ele trata de um conjunto de convicções, de opiniões, de ideias que dão coesão, que dão sentido aos membros dos grupos sociais que são ou dominantes ou dominados, tá certo, pessoal? Então, esse nível ele é o reflexo da dominação, já que muitas das vezes a opinião do grupo dominante, a opinião esse grupo dominante pode ser, por exemplo, eu já tinha esquecido de falar, esse grupo dominante ele pode ser uma classe social mais alta, pode ser uma pessoa só com poder aquisitivo que controla um grupo de outras pessoas, esse tipo de coisa. Então, pessoal, o nível ideológico ele é o reflexo da dominação do capital. Por quê? Porque muitas das vezes a opinião e as ideias das classes dominantes acabam se tornando também as opiniões das classes mais baixas, tá certo, pessoal? Ou seja, a classe mais baixa ela acaba levando certas coisas como sendo as certas, apenas pelo fato de que as classes mais altas também acham que aquilo é o certo. Então as classes mais baixas acabam tomando aquela ideia como certa também. Mas a partir do momento que essas classes mais baixas começam a perceber que isso também é um tipo de dominação, quando elas tomam consciência que elas estão sendo dominadas de certa forma, isso provoca uma série de conflitos entre a classe dominada e a classe dominante. E esses conflitos, como eu já tinha dito antes, eles transformam toda a base econômica da sociedade, tá certo, pessoal? Esses conflitos, eles transformam as relações de produção, eles alteram a economia e trazem um novo sistema econômico e social para aquela sociedade que a gente está analisando. Esses conflitos eles podem ser tanto conflitos ideológicos, como por exemplo a criação de novas escolas filosóficas, como também conflitos físicos, como por exemplo, um exemplo muito grande é o exemplo da Revolução Francesa, tá certo, pessoal? Onde as classes mais baixas começaram a se revoltar contra as classes mais altas, que estavam sempre dominando
e desdenhando das classes mais baixas, simplesmente pelo fato de não terem um poder aquisitivo tão grande ou pelo fato de terem que trabalhar para essas classes mais altas. E por isso, quando a classe mais baixa começou a perceber que estava sendo dominada, eles decidiram se revoltar e lutar pelos seus direitos contra essa classe dominante, que naquela época era a realeza da França, como é o caso, no caso da Revolução Francesa, especificamente. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o materialismo histórico dialético, nesses últimos 2 vídeos. E muito obrigado a você que assistiu, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E até a próxima.